Esse texto bíblico de João, a gente já viu ele numa outra série que nós fizemos aqui, que é a série Eu Sou, onde nós estudamos 7 afirmativas de Jesus a respeito da sua identidade. E o Douglas disse nesse dia sobre essa afirmativa, eu sou o bom pastor. E eu lembro que ele fez uma pergunta muito intrigante e eu achei que valia a pena repetir ela para você aqui. Você sabe que hoje em dia, a nossa sociedade, nessa era de autoconhecimento, o que está em alta? Testes de personalidade. Então, testes vocacionais, testes que mostrem quem você é, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos. E a pergunta que o Douglas fez nesse dia aqui foi a seguinte: se você fosse descrever a si mesmo, presta atenção nessa pergunta, se você fosse se autodescrever a partir da figura de um animal, que animal você diria que você é? Pensa aí. Muitos diriam assim, Val, eu sou um leão. Eu sou alguém que vai para cima, que é forte, que enfrenta os predadores, alguém atirado com a vida. Ou não, Val, eu seria um pássaro, porque meu negócio é liberdade. Eu quero voar, eu quero viajar, enfim. Ou então você diria assim, Val, eu sou um camaleão. O negócio é que eu me adapto fácil. Se eu estou aqui, eu sou uma pessoa, se eu estou ali, eu sou outra pessoa. Mas olha que interessante, não importa o que você tenha dito aí que você é, a Bíblia mesmo te define como um animal. E a passagem que nós lemos vai dar a pista. Se Jesus fala, eu sou o bom pastor, isso significa que nós somos ovelhas. Ovelhas. Será que alguém aqui pensou assim, eu sou uma ovelha? Não vale ser o crente, fala que não, tá bom? Fala, não, ninguém pensou. O que acontece? Ovelha. A verdade é que não é muito legal ser ovelha, né? Tipo, para pensar na ovelha. Não parece uma coisa uau. Eu vou te falar algumas características da ovelha. A ovelha é um ser frágil, é um ser distraído. Sabia que a ovelha, se não for cuidada, ela cai no precipício e ninguém vê. A ovelha se perde fácil, a ovelha é extremamente medrosa. Contam aqueles que trabalham no rebanho pastoril, que a ovelha é tão medrosa que quando ela vai beber água, ela vê a sua própria sombra na água do rio onde ela vai beber e ela se assusta com a sua própria imagem. E muitas vezes o pastor tem que pegar a água na mão e oferecer na boca da ovelha, porque senão a ovelha nem bebe água. Tão medrosa que ela é. Ovelha tem uma peculiaridade, a ovelha tem que andar em bando, porque se ela andar sozinha, ela morre. Enfim, eu estou falando de um ser frágil, de um ser que precisa de um guia, de um pastor. Não parece muito legal ser ovelha, né? No entanto, Deus diz para nós, e Deus disse, eu sou o bom pastor. Deus se auto-intitula pastor de Israel. Olha Isaías 40, o que ele diz. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os seus cordeiros e os carrega no colo. Deus é o pastor de Israel. Mas no Novo Testamento, Cristo vai se auto-intitular como pastor das nações. Olha só o que diz João 10, só que em outros versículos, dos versículos 14 ao 16. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu o conheço e dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são de Israel. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Em outro texto, 1 Pedro 2, a Bíblia diz assim, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora vocês se converteram àquele que é o pastor e bispo das suas almas. Olha que coisa maravilhosa, Deus dizendo que Ele é o nosso pastor. Mas, continuando o que eu estava dizendo, eu falei que ser ovelha não parecia muito legal. Talvez o que você não saiba é que ser um pastor também não era muito legal. Naquela região ali do Crescente Fértil, do Egito, na Antiguidade, isso vai estar bem relatado lá no Gênesis, no episódio de José. Você está lendo a Bíblia comigo toda em um ano? Se você está, você acabou de passar por isso. Quando os irmãos de José saíram de Canaã para ir até o Egito, porque estavam morrendo de fome, José teve que dar uma série de instruções para eles. Olha, cuidado do jeito que vocês vão falar o trabalho de vocês na frente do faraó. Por quê? Porque a Bíblia diz que o trabalho pastoril é algo abominável. Então, do mesmo jeito que não é legal ser ovelha, aparentemente, também não era algo tão legal assim ser pastor na antiguidade. Era um trabalho mal visto.
No entanto, Deus não se importa de fazer um trabalho que seria inferiorizado, contanto que Ele alcance aqueles a quem Ele ama, as suas ovelhas. Deus não se importa de ser chamado pastor, contanto que Ele alcance a mim e a você. E isso é tão maravilhoso. E está expresso isso no Novo Testamento, através de um texto muito conhecido, em Filipenses no capítulo 2, aonde a Bíblia diz assim: o sentimento de Cristo Jesus foi esse: Ele mesmo sendo Deus, não achou que era algo que valia a pena se apegar, mas Ele se esvaziou. Ele humilhou a si mesmo e veio para ser pastor de um bando de ovelha desgarrada e fedida, cheia de carrapato, pastor das nossas almas. Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei você, mas no seu lugar eu já estaria dando um glória a Deus. Eu já estaria dando um glória a Deus, porque Deus é nosso pastor. Só que tem uma coisa que eu preciso colocar aqui para a gente começar essa noite. Deus só pode ser pastor de quem reconhece que é ovelha. Presta atenção nisso que eu vou falar. Deus só é pastor de quem reconhece que é ovelha. Val, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você acha que você é um leão, se você acha que você é um urso, se você acha que você é um camaleão, você não precisa de pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas se você reconhece que você é limitado, que assim como uma ovelha, você é frágil e você não consegue se defender. Se você é alguém que é capaz de assumir para si mesmo e para a sociedade que as suas garras, na verdade, são de plástico, o seu ego e o seu orgulho não dão conta de defender você, e você precisa de um pastor para cuidar da sua alma, então Deus é o seu pastor. Deus só pode ser pastor de quem reconhece que é ovelha. Você consegue olhar para si mesmo e ver como você é medroso, medrosa, frágil. Diante da iminência da morte, que você sai ali fora, tem um vírus que está matando um monte de gente, vai falar para mim que você não treme. A gente treme, mas a diferença é que esses que reconhecem que são medrosos, podem contar com a ajuda do bom pastor. Eu reconheço nessa noite que eu sou uma ovelha, sou frágil, sou medrosa, sou distraída, não aprendo o caminho, e você? Será que você tem esse batismo de consciência nessa noite? Porque para aqueles que reconhecem que são ovelhas, então tem alguém que cuide de nós, tem alguém que cuida da nossa alma, tem alguém que cuida de cada detalhe da nossa vida. Tá, Val, beleza, eu reconheço que eu sou uma ovelha. Eu reconheço que eu sou uma ovelha. Eu estou olhando aqui para mim, nós estamos falando aqui, e eu estou vendo, eu sou fraca. Ótimo. É isso que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se eu posso me orgulhar de qualquer coisa, que seja das minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí a graça de Deus opera em mim, e então me torno forte. E aquilo que eu faço não é mérito meu, mas glorifica o meu pastor. Amém?